nos meus atendimentos que eu faço com as mães, a gente traz essa maneira integrativa, né, da família, que a criança ela tá no centro, e aí a gente tem ao redor dela tudo que a gente pode integrar para colocar a criança nesse centro e a gente poder educar, amar, cuidar dessa criança, de fato. A mãe ela tem um papel totalmente isolado desse centro aqui, porque a gente precisa trabalhar muito mais a mãe, porque é a base ali do que está acontecendo no ambiente familiar. Muitas vezes, se a mãe não está bem, não está fluindo, sabe? Porque entre casal vira uma disputa. Vira quem faz mais. É uma disputa. Fica aquele casal, cabo de guerra. Eu faço mais, você faz mais. E aí, quando a mãe se coloca num papel de que ela precisa delegar, ela precisa pedir ajuda, né? Nas funções dela também. E ela coloca o parceiro como uma inserção daquilo para ele participar, ensinando e mostrando nas atitudes dela, tudo se transforma. Então não adianta a gente ficar na palestrinha com o marido, falando o que ele tem que fazer, porque ele faz de errado, apontando, só eu sei fazer melhor. Não, a gente tem que trazer ele para o nosso lado, ensinar. Não é ensinar a ser pai. É diferente. É a gente dizer como que a gente gostaria que fosse feito, mas do jeito dele, e assim a gente consegue se unir. Porque senão, toda hora fica uma disputa, né? De quem faz mais, quem faz menos. E aí você falou sobre isso também, né? De toda essa culpa, toda essa carga que vem da mãe, isso já está enraizado, né? É muito assim, por que a gente tem que ter todo esse peso? Que peso é esse que foi empregado que a gente não pode fazer nada fora do esquadro, que você é uma péssima mãe? Isso não existe. São escolhas, é o que a gente quer pra gente. Eu sou uma mãe que eu gosto de trabalhar e eu tenho meu tempo de qualidade com a minha filha. Eu tenho meu tempo de conexão. E eu sempre vou falar isso. Porque é a minha maneira de maternar. Assim como você tem a sua. E a gente precisa se acolher. Porque quando uma mãe não ajuda a outra, é muito pior. Sim, e a gente vê muito isso, infelizmente. Muito, demais. Eu acho que a gente, quanto mais a gente se unir, mais a gente olhar para as mães, né? Nessa forma de ajudar mesmo, de apoiar, de acolher, mais a gente vai criando um laço gigantesco. É uma rede. Sim. Não essa rede de competição, de julgamento. Quem faz mais, eu sou melhor. Meu sofrimento é maior do que o seu. Não, mas espera aí, eu faço isso, você faz aquilo. Isso não existe. É que nem quando eu começo algum grupo terapêutico, eu sempre falo no começo, né? Aqui não é o lugar que você vai ser julgada, aqui é o lugar que você vai ser acolhida. Então você vai poder falar, claro que de forma respeitosa, o que você pensa, o que você acha daquele assunto. E as mães no começo ficam receosas. Aí conforme vai passando o tempo e que elas percebem que ali realmente é um lugar para aquilo, elas falam, aqui é o único momento da minha semana que eu realmente falo o que eu penso, que eu sei que vocês vão entender o que eu estou falando, que vocês não vão julgar, que vocês vão pensar junto comigo que maneiras que eu posso fazer para melhorar aquilo, para passar por aquele desafio. Então, isso é muito importante. Nem sempre a gente encontra esse tipo de suporte em grupos, né? Em qualquer grupo, digamos assim. Infelizmente, a gente vê, principalmente assim, grupos de WhatsApp, que as mães começam a querer competir umas com as outras, e é uma competição infundada. Então, nem sempre é possível. Mas nos grupos terapêuticos, entende-se que sim, porque vai ter um psicólogo ali mediando a situação para que seja sadio, para que aquelas mães encontrem realmente um momento de alegria ali e encontrem pequenas alegrias no dia a dia. Porque muitas vezes a definição de felicidade é como se fosse assim, então a hora que eu encontrar a felicidade, eu vou ser feliz para o resto da vida. Mas a felicidade é como qualquer outro sentimento que você vai sentir, mas que ele vai passar e que outros sentimentos virão. Né? Então, eu sempre falo assim... Felicidade não é ser, é estar. É um estado de espírito. Sim, e eu sempre falo que quando você estiver muito triste com alguma coisa, você precisa se lembrar de que aquela fase vai passar. E quando você estiver muito feliz com alguma coisa, você tem que aproveitar muito e se lembrar que aquela fase também vai passar.
Porque senão a gente se apega a que ser feliz é ser feliz o tempo todo, e aí vai ser frustrado sempre, porque ninguém vai ser feliz 100% do tempo. Mas o principal é a gente saber se acolher também, né? Sim, quando a se gente permitir. erra, se permitir errar. E também não é só pedir desculpas o tempo todo, né? Pro filho, olha, filho, desculpa, a mamãe errou. Não. É a gente falar, filho, a mamãe estava muito nervosa. Eu não vou fazer isso da próxima vez. Eu não vou mais gritar. Eu vou tentar não perder a paciência, sabe assim? Porque senão o filho também entende que se ele erra, ele também vai pedir desculpa, né? Resolve. Vai ser recorrente aquilo. E não é. A gente tem que mostrar. A capacidade de pensar da criança é tão fantástica que eu sempre procuro fazer isso com a minha filha, sabe? De mostrar para ela quais são as formas dela se acalmar. Eu preciso fazer ela pensar. E é assim que a gente deveria agir, né? Nessas questões de autoeducação e colocar a educação para uma criança que a gente vai, né, deixar para o mundo. Eu acho que a educação tá aí, o segredo tá aí, né? A gente conseguir, e essa mãe também tá ali presente e tudo. Então, é isso. Só que a gente sabe que muita coisa vem do passado, né? Aquilo que você falou de crenças, cultura.